Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Professor Hermínio falando. E na aula de hoje a gente vai estudar sobre a população mundial. A gente vai estudar a distribuição e a dinâmica demográfica da população pelo mundo. Para início de conversa, pessoal, trago aqui para vocês o significado de população. O que é população? População é o conjunto de habitantes. Ela engloba, por exemplo, estrangeiros e residentes no país, certo? Então, geralmente, quando a gente está falando de população, população total, população absoluta, estamos falando de todos aqueles que moram, estão residindo em um determinado local, certo? Sejam eles natos ou que vieram de outros lugares para aquele local, certo? Então, esse é o significado de população. Quando a gente analisa a população mundial, a gente vê que existem variações espaciais pelo mundo, certo? A gente vê que durante alguns períodos da história da humanidade, alguns fatores como guerras, epidemias, como essa que a gente está vivendo hoje, né, do Covid-19, né, a epidemia, e no caso virou uma pandemia porque está em várias partes do mundo, são fatores principais que explicam a baixa taxa de crescimento demográfico em determinados períodos, certo? Mas no contexto geral, a gente tem analisado que tem tido um crescimento da população, né? Segundo o Fundo de População das Nações Unidas, em 2015 o nosso planeta era habitado por mais de 7,3 bilhões de pessoas, distribuídas de maneira desigual pelos países e regiões, certo? E quando a gente vai analisar a taxa de crescimento, né, da população, a gente vai ver que está tendo mudanças, certo? Nas economias desenvolvidas, esse crescimento demográfico está sendo pequeno. Em alguns países chega até a ser negativo o crescimento da população. Já nos países mais pobres e emergentes, encontramos as mais variadas situações, como por exemplo, países emergentes como o Brasil, México, tendem a estabilizar a sua população. Mas existem países mais pobres, né, como a Nigéria, que tendem a aumentar a sua população. O crescimento populacional está muito elevado. Okay? E quando a gente fala de crescimento de população, como é que a população cresce, né? Como é que se deu esse crescimento ao longo dos tempos, né? Então a gente vai ver aqui no próximo slide a evolução do crescimento da população mundial, certo? Nos últimos, desde do século XIX, certo? Então se a gente observar do século XIX, a gente observa um crescimento lento da população, né? Em quase 100 anos, a população cresceu de 1 bilhão de habitantes para 2 bilhões. Certo? No século XX, principalmente a partir de 1930, a gente tem observado um aumento maior. Certo? A gente viu que está tendo um aumento maior. E virada do século XX para o século XXI, a gente observa no gráfico, olha, um crescimento muito elevado da população brasileira, da população mundial, certo? Então a gente vê que se no início do século XIX tinha 1 bilhão de habitantes, foi até o século XX para 2 bilhões, na segunda metade do século XX, 1960, estava com 3 bilhões. De 1960 até os dias atuais, saltou para mais de 7 bilhões de habitantes. Então, esse período é um período de crescimento acelerado da população, certo? Esse período ficou conhecido como a explosão demográfica, certo? Que a gente vê que o número de pessoas aumentou cada vez mais, certo? E alguns fatores explicam isso, como por exemplo, né, altas taxas de natalidade e também
um declínio das taxas de mortalidade. As melhoras nas condições de saúde estão causando melhorias nas condições de vida da população, que tem sua expectativa de vida aumentando e a taxa de mortalidade reduzindo. Certo? Só que a partir da década atual, a gente tem observado que alguns países, né, principalmente os mais ricos e desenvolvidos, como eu tinha falado no slide anterior, eles estão estabilizando esse crescimento. Né? Então a gente pode ver, talvez analisar as projeções para as próximas décadas, que vai ter uma estabilidade nesse crescimento, que ele foi muito acelerado, né, nessa passagem do século XX para o século XXI. E quando a gente fala em crescimento da população, né, como a população cresce? A população cresce através de dois fatores. Primeiro, analisar a questão do crescimento natural. O crescimento natural, ele é a relação entre a taxa de natalidade e mortalidade. Se em um determinado local a taxa de natalidade for maior do que a de mortalidade, a população vai crescer. Certo? Quanto maior for essa diferença, maior é o crescimento natural. Certo? E também tem a taxa de migração. Taxa de migração é a relação entre emigrantes, que são as pessoas que saem de um país, do seu país de origem para outros, e imigrantes são aquelas pessoas que chegam em determinado lugar vindo de outros países. Certo? Então, imigrantes são as pessoas que saem, e imigrantes são as pessoas que chegam. E essa relação que vai combinar para dar a taxa de imigração. Se tiver mais emigrantes do que imigrantes, significa que vai ter uma redução, porque as pessoas estão saindo. Se tiver mais imigrantes do que emigrantes, vai ter um aumento. Por quê? Porque está chegando mais pessoas em um determinado local do que estão saindo. Certo? E a relação, né, para analisar o crescimento da população, né, a questão do crescimento absoluto da população, vão analisar a relação entre esses dois fatores, o crescimento natural e a taxa de migração, que também é conhecida como saldo migratório. Certo? Então, a partir daí, vai analisar como se dá o crescimento da população. A população pelo mundo, ela está distribuída, né, de maneira desigual. Certo? Existem áreas que é mais populosas, mais povoadas do que outras áreas. Certo? Alguns fatores contribuem para isso. Fatores de ordem natural ou fatores de ordem física, econômica, que eu vou falar depois. Certo? Então, se a gente observar aí a distribuição da população pelo mundo, a gente vê os países, dentre os países mais populosos, a gente destaca, né, dentre os países mais populosos, a China tem a maior população, a Índia vem em segundo, também com uma grande população. Se a gente observar, eles correspondem, né, uma grande porcentagem da população brasileira, da população mundial. Seguido por outros países, né, a gente vê, tem Bangladesh, Nigéria, Indonésia, próprio Brasil e assim por diante, Estados Unidos. Então a gente vê, com relação a essa distribuição da população mundial, né, que o continente asiático é o mais populoso, corresponde a 36% da população mundial. E quando a gente vai analisar a densidade demográfica, a gente observa que quanto mais próximo do vermelho aqui no mapa, representa o maior número de habitantes por quilômetro quadrado. Certo? A densidade demográfica, ela vai analisar o total de habitantes em relação à área. Certo? Então, para você saber a densidade demográfica de um determinado local, é só você pegar o número da sua população total e dividir pela área. Certo? Então, a gente observa que, olha, os países que eu citei, né, a Ásia,
da Ásia, onde tem a maior parte da população mundial, né? A gente vê aqui a China, a Índia, a gente vê aqui alguns países da Europa, certo? Então a gente observa que a população ela está distribuída de maneira desigual pelo mundo, certo? Tem áreas onde tem maior concentração de pessoas e tem área onde tem pouca concentração de pessoas, certo? A gente observa que eu destaco aqui, por exemplo, aqui no Brasil, a gente vê uma maior concentração na parte leste, né? Essa parte do interior aqui é onde está a floresta amazônica, certo? Aqui no Canadá, essa parte norte é onde está gelado, né? Muito frio, porque está próximo aos polos, né? Aqui também na Sibéria russa, né? Aqui na África, essa parte aqui é a área do deserto do Saara. Aqui na Austrália também o deserto, né, da Austrália. A Antártida, um deserto gelado. Então, a gente vê essa distribuição desigual, certo? E essa distribuição ela se dá por dois fatores que vai influenciar nesse povoamento. Primeiro fator que vai influenciar no povoamento é o de ordem natural. De ordem natural ele pode ser analisado a partir do clima, do relevo, certo? A disponibilidade de água, a qualidade do solo para fins de agricultura, certo? Então, se não tiver um clima propício para que a população se desenvolva, fixe naquele determinado local, vai ser um local pouco povoado, certo? Precisa de condições de ordem natural para aquele local ser povoado. Existem também os de ordem histórica e econômica, certo? Por exemplo, quanto mais desenvolvido for aquela área, quanto mais oportunidade de empregos, mais indústrias, melhor vai ser, né? Maior vai ser a população, certo? Se a gente analisar as áreas mais industrializadas, elas tendem a ter uma maior concentração de pessoas. Do ponto de vista histórico, quando a gente analisa a população aqui no continente americano, a gente observa esse fator. As áreas mais povoadas, né, são o leste, onde foram as primeiras áreas a ser colonizadas pelos europeus. E são nessas áreas onde tem a maior concentração de indústria, né, por coincidência. Então, esses fatores de ordem histórica e econômica também contribuem. E desigualdade na dinâmica demográfica. Então, pessoal, além da distribuição desigual da população pelo mundo, há também diferenças, né, na dinâmica demográfica entre os diversos países, certo? E essas diferenças elas vão implicar na taxa de crescimento, seja natural ou seja o crescimento absoluto da população. Quando a gente analisa aqui, a mortalidade infantil. A taxa de mortalidade infantil, que ela é analisada a partir da morte de crianças de 0 a 1 ano de idade para cada grupo de 1.000 habitantes, né, ela vai indicar as condições de vida da população, além de ser um bom indicador de saúde. Então, quando a gente analisa esse mapa aqui, a gente vê que a maioria dos países que estão próximos aqui, ó, cores mais escuras, é onde tem as maiores taxas de mortalidade infantil. Se a gente observar os países, vários países da África, alguns aqui da Ásia, eles estão em situações com elevadas taxas de mortalidade infantil, certo? Os países mais, como os europeus aqui, os países nórdicos, né? Países desenvolvidos como Estados Unidos e Canadá, Austrália, apresentam uma taxa de mortalidade menor. Além da taxa de mortalidade infantil, quando a gente vai analisar a expectativa de vida, ou seja, a esperança de vida ao nascer, a gente vê que existe também uma diferença quando a gente vai analisar de país para país, ou até mesmo no interior do país, certo? Então a gente vê aí, como vocês podem observar no mapa, né? Quanto mais próximo do vermelho, maior é a expectativa de vida ao nascer, certo? Quanto mais próximo de cores mais claras, né, menor. Observa que os países desenvolvidos, né, os países
do leste europeu, os países da Europa Ocidental, países nórdicos, Canadá, Austrália, Japão, Nova Zelândia, eles apresentam, né, uma expectativa de vida elevada, né? Já países da África subsaariana, do sul da Ásia, da América Central, eles vão apresentar expectativa de vida baixa, certo? O Brasil está numa faixa média, né? A expectativa do Brasil gira em torno dos 76 anos, em média, certo? A expectativa de vida, né? A esperança de vida ao nascer, assim como as taxa de mortalidade infantil, vai refletir muito nas condições econômicas do país, certo? Então, os países mais desenvolvidos, aqueles mais ricos, geralmente a expectativa de vida é elevada, as taxas de mortalidade são baixas. Já os países mais pobres, aqueles menos desenvolvidos, geralmente a expectativa de vida é baixa e as taxas de mortalidade são elevadas, certo? Se a gente também for analisar, isso vai implicar muito nas relações existentes dos países, certo? Porque países que têm a expectativa de vida elevada, eles começam a ter problemas eu digo entre aspas, com questões de benefícios para as pessoas mais idosas. Esses mesmos países que estão com a expectativa de vida elevada, como alguns países europeus, eles apresentam uma taxa de natalidade baixa. Então, apoia a preocupação deles, que no futuro vai ter mais idosos, vai receber aposentadoria, né? E vai ter menos jovens trabalhando, certo? Então, essa é a preocupação de muitos países que estão com essa situação, certo? A gente analisar também, quando a gente está falando de desigualdade, né? Existe também a desigualdade entre os gêneros, certo? Existe no mundo quando a gente vai analisar. Em muitos países, as mulheres não têm as mesmas condições de vida e oportunidades que são ofertadas aos homens em relação à educação, atuação no mercado de trabalho, participação política, certo? A gente observa recentemente o retrocesso que está acontecendo no Afeganistão, certo? Nos países mais desenvolvidos e alguns emergentes, como por exemplo o Brasil, tem havido um grande avanço na redução dessas desigualdades de gêneros, né? As mulheres obtiveram mais conquista, por exemplo, a Alemanha, a primeira-ministra alemã, né, a chanceler Angela Merkel, uma mulher considerada que governa a quarta maior economia do mundo, né? O Brasil também teve uma primeira mulher a ser presidente do Brasil, né? O Brasil teve a primeira mulher a votar do Rio Grande do Norte, né? Celina Guimarães, foi a primeira a ter participação em um voto popular para a escolha de representantes, né? Então, tem havido avanço, mas contudo, alguns outros países, os mais pobres e outros emergentes, as mulheres sofrem grande discriminação e frequente maus tratos, né? A gente já viu vários exemplos. Então, tem muito que se melhorar com relação à desigualdade de gênero, certo? Para que todos tenham direitos iguais, né? Mesmo com todos esses avanços, mas a gente sabe que ainda precisa ter mais avanços. Então, pessoal, essa era a nossa aula. Tenham todos um bom dia e até a próxima.